Olá, seja muito bem-vindo a esse episódio especial do Negócio em Dia do mês do empreendedor. E nós temos hoje uma pessoa que, assim como você, é também uma empreendedora. A Lênia Luz começou a sua carreira e a formação como fonoaudióloga, trabalhou anos na área clínica, mas ela precisou se reinventar. E quando ela precisou se reinventar, ela abriu uma empresa de cursos de comunicação e descobriu ali uma nova missão e uma nova carreira. Ela não só abriu uma nova empresa, mas ela também abriu uma rede de apoio a mulheres empreendedoras, com o objetivo de ajudar elas a realizar um sonho, que é ter o próprio negócio. Desde o início dessa sua trajetória empreendedora, a Lênia acumula vários prêmios e vários reconhecimentos, inclusive com uma revista especializada no setor. Fica comigo, chama a vinheta, que o Negócio em Dia de hoje tá muito legal. Lênia, muito obrigado por participar aqui com a gente, é um prazer ter você aqui com a gente nesse especial do mês do empreendedor. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, né? Bom poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu vivencio há alguns anos quando fiz a minha virada de chave para ser empreendedora. Que legal, né? Vamos começar a inspirar pessoas, né? Inspirar essas pessoas a abrir seus negócios e empreender ainda mais. É isso aí. Vamos lá, Lênia, como é que surgiu essa vontade de ajudar outras pessoas a empreender? Onde é que começou esse teu desejo? Esse desejo, ele começa quando eu vejo que lá, quando eu comecei a empreender, eu não tive nenhum suporte. Veio a necessidade de mudança, a busca por algo diferente dentro daquilo que eu fazia enquanto fonoaudióloga, então vim trabalhando pela comunicação, mas eu não tinha nenhuma assessoria, uma consultoria, um curso. Então isso lá atrás parece tão longe, mas foi 2008, foi ontem, né? Sim, a gente não sim, tinha sim. os acessos que a gente tem hoje. E aí eu fui me envolvendo muito nesse universo feminino, as mulheres foram chegando na minha aba, e eu percebi o quanto elas também tinham essa necessidade. Muitas mulheres, principalmente a mulher que faz a mudança de carreira. Ela nunca empreendeu, ela tinha uma formação, trabalhou muitos anos dentro de um lugar e ele começa a empreender. Aí eu falei assim, peraí, eu acho que eu tenho uma expertise, eu tenho uma história para contar. E aí eu começo então a criar essas redes de apoio para que outras mulheres ajudassem mulheres. Mas sempre com o viés da minha própria história. Né? E daí trazendo, obviamente, toda a expertise que eu fui construindo ao longo dos anos. Existe uma diferença, na tua opinião, entre... ou você percebe uma diferença entre uma dificuldade do empreender feminino para o empreender masculino? Não, eu acho que a dificuldade é ser empreendedor no Brasil, ponto. Né? Aham. A gente passa por algumas dificuldades em todos os sentidos. O que eu vejo, sim, é que a mulher, às vezes, ela demora mais para startar o seu empreendimento pela preocupação do dar certo. Então, ela tem que fazer tudo muito certinho. Ela vai se preparar, ela vai estudar, ela vai construindo isso até que ela entenda. Fala, não, isso aqui é o meu caminho. Já para o homem, a coisa ela acontece. Mas eu não vejo isso só no ambiente do empreendedorismo. Eu vejo isso como na vida do trabalho. Né? Os homens vão lá e fazem. As mulheres, elas têm essa questão da preparação. Então, se eu tiver uma diferença, ela vai ficar nesse tom aí. Legal. Uma das coisas que você aborda na sua mentoria é um tema que é o autoliderança, né? Explica pra gente o que vem a ser a autoliderança, que pelo que soa pra mim, é uma característica, assim, chave de qualquer empreendedor. Sim, de qualquer pessoa, Qualquer né? pessoa, Qualquer pessoa. claro, claro. Se a gente pensar que as pessoas buscam cursos de liderança para serem melhores gestores, gestoras, donos do seu próprio negócio, da sua própria carreira, que é legal, é super importante, né? A parte técnica, ferramental, mas por que a gente não olha para dentro? Das nossas ferramentas, da nossa singularidade, aquilo que a gente traz muitas vezes da própria formação da nossa educação e aquilo que vai sendo construído ao longo do tempo. Então, sei lá, eu faço uma formação, no meu caso, né, fonoaudióloga. O que uma fonoaudióloga vai se meter a depois, anos depois, né, entrar de sócia numa consultoria de franquia? Eu não entendia nada de franchise. Eu sabia que o McDonald's era uma franquia e estava tudo certo. Tá tudo bem. Né? Aí eu entendi, falei, peraí, mas se eu começar a estudar, a buscar, e dentro do meu universo, que é o universo da comunicação, eu me encaixo dentro dessa consultoria. Porque eu vou fazer a parte de vendas, eu vou fazer a parte de prospecção. Então, o autoconhecimento tem a ver com eu reconhecer as minhas habilidades internas, as minhas ferramentas, o meu próprio conhecimento sobre algumas coisas. Não só técnico, mas a questão mesmo comportamental. Quando eu me reconheço nesse lugar, fica muito mais fácil eu escolher o caminho que eu vou tomar. E até quando você está montando um negócio, você está montando um time no seu empreendimento, você precisa saber, será que eu tenho que dar conta de tudo? Né? Eu preciso saber quem que eu vou chamar para dar conta desse lugar aqui no meu A empreendimento. autoliderança não é necessariamente o cara que atende o cliente,
faz a venda, toca um instrumento e não sei o que. Eu acho que o empreendedor às vezes tem muito essa dificuldade assim de delegação, né? Essa autoliderança também tem a ver com isso, o me autoliderar para liderar o outro. Com certeza. Então, quando eu reconheço o que que é meu, qual é a minha habilidade, o que que é minha aptidão, o que que eu gosto mais de fazer, fica muito mais fácil eu construir essa estrutura. E aí eu delegar. Senão eu viro uma pessoa que é centralizadora. E se eu reconheço que eu sou centralizadora, que daí tem a ver com a autoliderança, né? Poxa, eu sou centralizadora. Como é que eu vou mudar isso? Vamos buscar ajuda? Eu vou buscar um coach, uma mentoria, uma terapia, né? Nos meus pares, nos grupos que tem de empreendedores. Então, a autoliderança tem a ver com autoconhecimento. Eu queria entender um pouco mais, até se você puder me dar um exemplo. Então, vamos dizer que eu vou fazer uma consultoria com você, eu vou conversar com você para entender qual que é o meu perfil, como é que é este processo de autoconhecimento e você, eu identifiquei X, Y, Z, com exemplos, assim, identifiquei, por exemplo, que eu peguei uma pessoa que tem uma dificuldade de autoconfiança, por exemplo. Como é que você vai trabalhar para que ela descubra isso e para que ela comece a desenvolver habilidades que possam fazer com que ela vá à frente e se autolidere? Eu vou dar um exemplo do caminho a minha mentoria. Ótimo. Né? Eu não tenho uma metodologia, eu vou muito pelo que eu tenho da escuta dessa pessoa que está me procurando. Eu mentoro mulheres, né? Então são todas mulheres que me procuram. Qual que é a trajetória dela? Vamos escrever a sua história? O que você fez até aqui? Porque muitas vezes a gente vai fazendo um monte de coisa, a gente não sabe nem o que a gente gosta, o que a gente não gosta, qual que é a minha habilidade. Será que eu realmente gosto de atender pessoas? Quando eu comecei a empreender na consultoria, porque foi meu marido que me convidou para ser sócia dele numa consultoria de franchise. E eu saí da fonoaudiologia. Nada a ver, né? São extremos. Aí eu tinha que fazer um monte de coisa, porque nós éramos só nós dois, e uma das coisas que ficava para mim era fazer os manuais de franquia. Então eu tinha que é um trabalhão, né? Que você tem que ir lá na franqueadora, ficar vendo o processo. Mas eu tenho essa habilidade da escrita, da escuta e ia construindo isso. Mas eu não gostava de fazer. O que eu gostava de fazer, que gosto de fazer até hoje? Prospecção, dar treinamento. Esse é o meu rolê. Aí eu entendi, então tá, até aqui eu vou conseguir fazer isso daqui. Agora não dá mais, então eu vou contratar alguém para fazer os manuais de franquia. Então, hoje eu tenho um parceiro de negócio para isso. Então, quando você vai reconhecendo na sua própria trajetória o que eu gosto, o que eu não gosto, qual que é a minha habilidade, isso aqui faz sentido para mim na hora que eu estou produzindo, dá resultado para o meu negócio, ou eu vou lá carregando pedra? Né? Então, essa provocação que eu faço na mentoria. Vamos reescrever a tua história? O que você gostava de fazer quando você era criança? E na adolescência, e na vida adulta, e na faculdade? Por que você deixou essa faculdade? Aí você vai trazendo para essa pessoa quais são as habilidades que ela tem, aquilo que ela realmente se reconhece. Lógico que algumas coisas, no começo, quem está começando a empreender, porque às vezes você começa sozinho, né? Não, 99,9% Não das é? vezes. Aí você vai ter que meio que fazer tudo. Mas você tem que entender que isso é só no começo. Você já tem que ir tendo reconhecimento sobre o que você tem de habilidade. E já pensar, poxa, eu posso chamar alguém para essa parceria, eu posso delegar isso a alguém, eu posso contratar um serviço. Porque senão você não se desenvolve e teu empreendimento também não cresce. Então a autoliderança tem a ver com essa busca das habilidades que você tem e que muitas vezes você esquece. Então, nesse sentido, a autoliderança é um processo não só que ajuda na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. Total. Né? Eu trabalho na mentoria a singularidade, né? A gente é um ser singular. Então você traz dentro da tua singularidade essas habilidades que vão para o teu empreender, para sua carreira profissional e para sua vida pessoal. Mas você é uma pessoa só, né? Sim. Tem um dos desafios que pequenos negócios têm, pequenos empreendedores têm, é dar conta de todas as tarefas, como você acabou de falar, porque não tem, às vezes não tem como ter uma grande equipe, né? Tem um termo que foi construído que é o eu-preendedor, né? Eu-preendedor, eu preendo, eu faço tudo. A autoliderança, como é que ela ajuda nesse início, nesse primeiro momento, antes de eu conseguir ter uma equipe trabalhando para mim, como é que a autoliderança ajuda para que eu trabalhe eu empreendendo? O eu empreendendo é o que mais acontece. Então a gente tem que dar prazos. Senão você vai entrar numa circular, né? Onde você vai ficar sempre ali, você fazendo tudo. Então, se eu estou começando um empreendimento e eu estou sozinha, obviamente eu vou desenvolver muito mais aquilo que eu já tenho habilidade. Então, sei lá, eu tenho habilidade de comunicação. Então, eu sou boa em venda? Não necessariamente, mas eu sei comunicar. Eu sei fazer um bom layout, às vezes, para as minhas redes sociais. Eu sei pensar num design de um produto. Enfim, né? Você vai construir isso. Essa é a minha habilidade de comunicação. O que eu não sou boa, mas eu vou ter que fazer. Então, eu vou fazendo e vou aprendendo. Mas eu já vou ter que estar antenada em saber quem que eu vou procurar.
Na consultoria, quando a gente montou a consultoria, na verdade, meu marido já tinha a consultoria, já há uns 30 anos trabalhando com franchise, e me convidou. Então, eu entrei e falei assim, bom, o que eu sou boa? Eu sou boa em comunicação. Eu sou muito boa em captar cliente, então é isso que eu vou fazer. Mas eu não gosto muito de fazer negócio de manual, mas eu sou boa em escrever, então eu vou fazer. Isso, eu dei um prazo, eu falei, 2 anos é o tempo que a gente tem para construir uma estrutura, porque ele estava vindo de São Paulo, eu aqui de Curitiba, uma estrutura. E fui buscando já, o meu olhar já sabia que eu não queria fazer. Então tem que saber o que você não quer Eu ia fazer. falar isso, saber o que não quer fazer é tão importante quanto. Exatamente, essa é uma das questões que você tem que perguntar. Nossa, mas eu sei fazer tudo? Até quando? Porque, primeiro que a gente não dá conta desse lugar. E se você ficar doente, quem que vai fazer? Você tem que pensar como é que você desenvolve as pessoas que estão no teu entorno. A gente começou a consultoria pensando sempre em parcerias. Então, buscar parceria é um dos caminhos. Né? Você não vai ter um funcionário, você não vai ter um sócio, mas vai ter um parceiro de negócio, que eu sempre falo que é o dividir o bolo. Sim. Né? Então, sei lá, você vai ser a pessoa que vai fazer o manual para mim? Beleza, então quanto que vai ter? O teu percentual é esse. Ou você vai ganhar tanto por projeto. Né? Isso em serviços funciona muito bem. Às vezes, em produto, você vai ter uma outra estratégia, né, para você poder conduzir, para não ser só o eu empreendedor. Então, olha para suas habilidades, né, reconheça o que você tem, vai fazendo o que é possível fazer, porque vai chegar uma hora que você vai ver que sozinho você não consegue fazer nada, mas fica de olho, quem que eu posso chamar para entrar nesse empreendimento junto comigo? Não necessariamente que seja um sócio, né, ou uma sócia. Lembrando que a gente vive numa sociedade que está olhando muito mais para esse colaborativo. Então, trazer gente junto, né? As parcerias, elas funcionam muito bem nesse momento. Nesse sentido, é um espírito empreendedor também, até de você conseguir fazer contatos e movimentar pessoas, né, e tal. E falando em movimentar pessoas, eu queria que você contasse um pouco da rede de apoio às mulheres. Como é que é essa construção? Como é que você trabalha com esta rede de apoio? O que é esta rede de apoio de mulheres? Eu montei o Empreendedorismo Rosa em 2012. Eu fiz uma formação, o 10,000 Women, que é um projeto que veio para o Brasil e formou mulheres empreendedoras que não tinham formação em administração, e eu me enquadrava nesse projeto. Foram 1.350 mulheres formadas. E na minha turma nós éramos em 33 mulheres, de diversas áreas, setores, serviços, algumas muito jovens, outras bem mais maduras. E aí, naquele ambiente, que para mim era um ambiente novo, né, de empreendedorismo feminino, eu vi assim como havia carência de troca, né? E a mulher gosta dessa troca, de se inspirar na outra. A gente tem um senso também de cuidado, de ajudar. Eu falei, gente, isso aqui faz muito sentido. Vamos montar um blog? Era a época dos blogs, 2012. E aí lançamos o blog Empreendedorismo Rosa, caiu nas redes muito bem, né? As pessoas entenderam muito bem a proposta. Eu levava histórias de mulheres. A primeira ideia era essa. Vamos trazer histórias de mulheres para inspirarem outras mulheres. Mas não trazer só as mulheres ícones do mercado. Mas trazerem mulheres comuns, que no dia a dia passam por perreio, têm dificuldade, começou o empreendimento na cozinha de casa, né? E assim a gente foi trazendo esse conteúdo, depois fomos trazendo um conteúdo mais ferramental, mais gerencial. Mas o que eu percebi era a necessidade da construção da troca. Né? Esse empoderamento que a gente fala tem a ver com a inspiração. A tua história inspira a minha. Às vezes eu tenho um problemão e quando eu escuto você falando, eu falo assim, nossa, o problemão que eu tô dando opinião para ele é o meu. Porque a gente acaba não olhando para si mesmo. Então, eu entendi que a rede de apoio ela fazia muito sentido para a alavancagem dos negócios. Então, o Empreendedorismo Rosa, ele nasce desse desejo, ele se constrói e cresce assim, e hoje eu tenho uma confraria de mulheres, né, que são mulheres que participam dessas ações, mas sempre o meu olhar é sobre a questão comportamental. É como que ela trata dessa autoliderança. Porque, eu fiz curso disso, eu fiz formação estou fazendo uma pós. Tá, e aí, como é que tá aí dentro? Você está dando conta da gestão de tempo? Por que você está se sentindo culpada por isso? Por que você sempre acha que não é boa o suficiente? Poxa, tá dando certo o teu negócio, tá tendo lucratividade, tá trazendo gente, contratando gente, tá aumentando o número de clientes, passou pela pandemia, por que você está se invalidando? Porque o tempo inteiro há uma cobrança da mulher sobre si mesma. E aí eu entendo que a rede de apoio, ela funciona muito bem. Mas hoje, olhando assim, né, depois desse tempo todo, que para os homens também funciona. Né? Os homens também falam um pouco de si. E a troca também não é só pela gestão. É como é que você está lidando. Nós acabamos de sair de uma pandemia. Né, um momento tão crítico, como é que as pessoas se viraram sem se falar? Como é que resolveram os seus problemas? Então, assim, eu vi muitas redes de empreendedores se ajudando, não só na dica financeira, mas no suporte emocional. Né? Então, a nossa autoliderança, ela fala desse lugar. Como é que eu tô aqui dentro? Que legal, eu gostei muito do que você falou, que não é só trazer mulheres
de grande sucesso, grandes pessoas, não. Porque isso às vezes pode até parecer um pouco inalcançável para quem está no início. E às vezes a pessoa que está num processo que está um pouquinho mais à frente, talvez, mas que não é uma pessoa de destaque nacional, já está num lugar que a mulher de repente se enxerga um pouco mais na hora de se inspirar, né? Então acho que isso me parece, faz uma diferença muito grande para essa traz mulher. para a realidade, né? Sim. É importante a gente se inspirar com os grandes ícones e grandes nomes, né? Mas é importante a gente olhar para a vizinha ali do lado que também está empreendendo. Sim. E a gente pode ser inspiração para o outro. Né? Sim. Para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse aí, em poucas palavras, o que a mulher então pode fazer para desenvolver a autoliderança? Ela tem que buscar o autoconhecimento. E o autoconhecimento ela vai encontrar em vários lugares. Já falei aqui, ó, mentoria, pode ser o coaching, pode ser a terapia, pode ser uma rede de apoio e pode ser uma rede de apoio direcionada. Então, uma rede de apoio de empreendedores da área alimentícia. Isso é uma rede de apoio que vai fazer network e vai ter rede de apoio. Quando ela vai trocando, ela vai desenvolvendo a autoliderança. Um bom livro, um bom curso, né? Uma boa conversa, tudo isso você faz refletir quem eu sou, qual é a minha força, qual é a minha luz, qual é a minha sombra e para onde eu quero chegar. Muito bom. Lênia, diz pra gente, quem quiser saber um pouquinho mais de você, quem quiser te encontrar, como é que faz? Vocês vão encontrar no site www.lenialuz.com.br, em todas as redes sociais, todas não, quase todas, não estou no TikTok. Não tá no TikTok? Não tô no Não tá fazendo dancinha ainda? Não. @lenialuz, vocês me encontram, eu sou uma pessoa bem acessível, tenho o meu conteúdo, ele tem esse viés todo, né, do empoderamento da mulher, mas falo também para os meninos, porque empreender, né, eu digo que não é só nos negócios, empreender também é empreender na vida. Tá ótimo. Lênia, muito obrigado por trazer luz ao nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme. Muito obrigada a vocês. Sucesso. Obrigado. Esse foi o nosso podcast, nosso Negócio em Dia especial do Mês Empreendedor. Lembrando que esse podcast é realizado pela Academia Açaí, uma iniciativa do Açaí Atacadista e produzido pela Mega Media Group. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só procurar a gente nas redes sociais em academiaaçaí.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.